Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelast, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Sejam todos muito bem-vindos a mais um videoaula aqui do meu canal do YouTube. Hoje não é dia de dica rápida não, tá? Hoje é dia de entendermos o universo da bioquímica, entendermos mais sobre patologias, manifestações pontuais no corpo, mas que podem ser reflexo de algo muito maior, de algo sistêmico, e o tema de hoje é um desses exemplos. Falar sobre candidíase. Muitas pessoas aqui já me pediram para falar sobre isso, principalmente mulheres, porque a candidíase é uma afecção muito mais comum em mulheres do que em homens. Bom, aí para a gente falar sobre candidíase, obviamente a gente vai ter que falar aqui sobre fungos, uma vez que a candidíase é uma manifestação de um fungo chamado Candida albicans, muito comum, um fungo relativamente fraquinho, que a gente não dá muita bola para ele. Por quê? Porque o nosso sistema imunológico tem toda uma capacidade de inibir, de não deixar com que esse fungo se manifeste no nosso corpo, a não ser que o seu sistema imunológico esteja tão baixinho a ponto de permitir a expansão desse fungo, e aí a gente vai ter algumas manifestações no corpo que a gente vai entender ao longo desse vídeo, mas vamos deixar bem claro que o objetivo do vídeo de hoje é falar sobre a candidíase vaginal. Por que, Samuel? Existe outra forma de candidíase? Sim, a gente pode ter presença de cândida em outros locais do corpo. Vou citar aqui rapidamente, mas o foco desse vídeo aqui é falarmos sobre candidíase vaginal, que é algo que infelizmente acomete muitas mulheres que aqui no meu consultório buscam ajuda. Por quê? Porque muitas vezes teve lá um episódio de cândida, procurou o médico, fez o tratamento, ok, matou o funguinho e pode ser que nunca mais tenha isso na vida. Mas, infelizmente, né, recorrentemente, pacientes me procuram aqui por apresentar uma candidíase persistente que já não responde mais nem ao uso de tratamento com antifúngicos. Bom, aí vamos lá, como vocês bem sabem, todo vídeo meu começa e termina falando de intestino. E se eu contar para você, mulher, que você pode ter uma candidíase vaginal recorrente por questões intestinais. Que coisa estranha, né? Porque, embora estejam pertinho, vagina e intestino, vagina e ânus, a gente pensa que não tem nada a ver, né? E tem. Até eu costumo usar uma frase assim: até que se prove o contrário, a candidíase vaginal é uma doença intestinal. Antes de abordarmos esse assunto, né, do intestino e ir direto para ele, é importante falar aqui que, embora seja menos comum a candidíase em homens do que em mulheres, eu deveria corrigir essa minha frase, tá? É muito menos sintomática a candidíase em homens do que mulheres. O que isso significa? Que homens podem até ter a candidíase no pênis, mas não ter sintoma algum. Só que não é porque não tem sintoma que eles não são, vamos falar assim, contaminantes, né? Pode passar sim para uma mulher quando tiver uma relação sexual sem preservativo. Tá? A mulher é muito difícil ela ter a presença da cândida na vagina e não ter sintomas. Quando a gente fala de sintomas, é importante a gente expor aqui, até porque muitas vezes tem mulheres que podem estar passando por isso e não sabem que elas estão com uma candidíase, tá? A candidíase, ela traz um quadro clínico muitas vezes igual, assim, em 98% das mulheres. Vai acontecer de ter um corrimento vaginal diferente, é um corrimento leitoso, parece assim um creme de leite, não tem cheiro, é isso que diferencia principalmente a candidíase de umas outras doenças, por exemplo, a Gardnerella, que é uma doença
muito mais difícil de tratar na mulher, não vou dizer mais difícil, mas eu vou falar assim, é mais agressiva na mulher, né? A Gardnerella, a mulher tem um corrimento com um cheiro muito forte. Então, corrimento sem cheiro, em grumos brancos, parecendo realmente leitoso, um creme de leite. E essa mulher, ela vai apresentar uma coceira insuportável nos grandes lábios, na mucosa e nos grandes lábios da vagina, a ponto de criar rachaduras. Ela faz pequenas rachaduras, muitas vezes pode inclusive sangrar, tá? E assim, aí eu trouxe os principais sintomas e é importante entender que nem sempre vai estar com tudo isso, tá? Tem paciente que simplesmente vai ter o corrimento, vai dizer assim, olha, eu tenho que colocar um carefreezinho, né, um absorvente na minha calcinha, porque ao longo do dia eu percebo que sai bastante secreção dentro de mim e pronto, pode ficar só nisso. Outras já vão evoluir e já vão ter então esses sintomas de uma ardência, uma coceira ardida nos grandes lábios e na mucosa, tá? Quando o homem apresenta isso, o homem não tem essa secreção, ele tem simplesmente essa sensação de uma comichão na glande do pênis, né? Seguido também pode estar com esses microcortes, ele sente uma coceira, mas é um pouquinho mais difícil, porque como não tem essa questão de secreção, às vezes o homem nem se liga que ele pode estar com fungo, com alguma síndrome fúngica, ok? Bom, então entendendo agora sobre a candidíase vaginal, vale a pena comentar sobre um aspecto aqui de um tipo específico de candidíase, que é a cândida no esôfago, candidíase esofágica. E eu me lembro muito bem da minha aula de faculdade, quando o professor falou assim, paciente com candidíase esofágica, você é obrigado a solicitar um exame de HIV para esse paciente, tá? Por quê? Todo paciente com candidíase esofágica está com HIV? Não, não é isso que eu disse, não foi isso que meu professor deu de recado. Acontece que, para a candidíase esofágica se manifestar no corpo, esse paciente, homem ou mulher, tem que estar com nível de um comprometimento imunológico muito grande, muito grande. Tem que estar com o seu sistema imune praticamente zerado. E aí qual é a doença que a gente conhece, que traz consigo essa característica? O paciente HIV positivo com a doença SIDA ou AIDS e que não está sendo tratado. Porque quando o paciente ele tem o HIV, ele descobriu porque ele está com AIDS, ele começou a tomar o coquetelzinho, tudo certo, ele não tem mais o comprometimento imunológico. Mas quando o paciente não sabe que tem a doença e desenvolve a SIDA, ele vai chegar num nível de imunidade muito baixo. Então, como médicos, a gente sabe, né? Pegou o paciente com candidíase esofágica, pede um exame desse de HIV. Deu negativo, não é HIV. Legal, não tem o vírus, mas isso não quer dizer que eu não tenha que ficar extremamente atento a esse sistema imunológico, porque realmente o sistema imunológico do paciente nos contou que ele não está trabalhando, ele está zeradinho, ok? Bom, mas aí não é o objetivo do vídeo, isso até daria um outro vídeo. A gente vai falar aqui hoje realmente sobre a candidíase vaginal e, veja bem, o objetivo dos vídeos aqui não é esgotar o assunto, né? Falar de tudo que possa envolver a candidíase vaginal, porque isso também daria uma série de vídeos. Porém, eu vou falar aqui sobre o que eu julgo ser o que acontece em 97 a 98% das vezes, ou seja, o que acomete a maior parte da população, e é justamente esse o objetivo do canal, né? É levar o conhecimento para a maior parte das pessoas. Então, vamos lá. Vamos entender por que é que uma mulher tem candidíases de repetição. Isso aqui vai estar associado ao que a gente já falou diversas vezes aqui, que é a disbiose intestinal. Para quem está ouvindo esse nome pela primeira vez, recomendo assistir uma playlist com 4 vídeos curtinhos falando tudo sobre intestino, e aqui você vai aprender então o conceito de disbiose. Porém, aqui a gente está falando de uma disbiose um pouquinho diferente. A gente está falando de uma disbiose com presença de fungos. E a primeira pessoa no Brasil a levantar isso como uma possibilidade... Bugou aqui o fio, desculpa. Primeira pessoa a publicar algo sobre isso
é a nutricionista, grande nutricionista Denise Carreiro, que publicou um livro chamado Síndrome Fúngica. Até boto abaixo aqui desse vídeo, podemos colocar aqui o link do vídeo, tá? Síndrome Fúngica. Doutora Denise Carreiro, então, ela trouxe essa explanação onde a mulher o homem também, mas aqui a gente está falando muito mais comum na mulher, a mulher com fungos no seu intestino é a mulher que irá desenvolver essa síndrome fúngica como uma candidíase recorrente e também, tá, com fungos na pele e fungo na unha. Então veja bem, fungos nas unhas, fungo na pele, fungo na vagina é um sinal quase patognomônico de que você tem fungos no teu intestino. Por que é que uma pessoa teria fungos no intestino? Alguns motivos, tá? Os principais alimentos que levariam a uma síndrome fúngica intestinal estão aqui, ó. Indiscutivelmente, o açúcar e o amendoim. O amendoim é considerado o alimento com a maior carga fúngica, ou seja, o amendoim já contém fungo. O aspergillus, que é uma micotoxina que existe no amendoim. E o açúcar, ele é alimento para fungo. Os fungos se nutrem de açúcar, tá? Então eu diria para você que assim, ó, é impossível tratar uma candidíase recorrente sem retirar pelo menos estes dois alimentos, tá? Na sequência aqui, eu colocaria os lácteos, leite, queijo, iogurte, manteiga, tudo que deriva do leite entraria aqui em terceiro lugar. É óbvio que eu não vou ficar comentando sobre todos os alimentos industrializados que também entrariam aqui numa questão de uma lista, né, de alimentos que gerariam uma desbiose. Processados, ultraprocessados, farináceos, né, o trigo, tudo isso entraria aqui, tá? Só que esse tipo de alimento a gente já falou várias vezes que são geradores de desbiose. Tá, mas por que, Samuel, uma desbiose com predomínio de fungo? Bom, aí, como eu disse, né, esses dois alimentos encabeçam a lista e algumas situações, como por exemplo, uso de medicamentos que têm como objetivo diminuir o sistema imunológico, né? Qual é um dos que a gente conhece aqui? Os corticoides. O corticoide, ele gera uma imunossupressão, baixa o sistema imunológico e facilmente a candidíase, a cândida que está naquele intestino quietinha, ela se prolifera. Por quê? Porque ao tomar corticoides, ou também, vamos lá, segunda situação, que seria quase como tomar corticoides, aqui ó, estresse. O estresse para o corpo, ele diminui a imunidade como tomar corticoides. E aí o que vai acontecer? Existe um fungo do bem, tá? Existem fungos do mal e fungos do bem. Existe um fungo do bem no intestino que chama Saccharomyces boulardis. A Saccharomyces é o fungo que tem que estar no nosso intestino. Ela praticamente briga contra a cândida. Ela impõe respeito, ela deixa a cândida quietinha, fala, ó, fica aí quietinha que quem manda aqui sou eu, tá? Aí você usou corticoide, se estressou, tomou antibióticos também, antibióticos podem fazer isso, né? Comeu muito açúcar, comeu amendoim, dieta processada, o que aconteceu? Diminuiu a tua capacidade de resposta de defesa, Saccharomyces baixou, Cândida aumentou e aí começa aquela candidíase de repetição. Então, entendendo todo esse conceito, vamos à parte mais importante, como tratar uma síndrome fúngica intestinal que está se manifestando ou na vagina, ou nas unhas, ou na pele, né? Mas o objetivo aqui hoje é falar da candidíase vaginal. Então vamos lá. Primeira coisa a ser feita aqui, ó, dieta. Dieta, tá? Não tem como tratar uma paciente se a gente não fizer a exclusão de tudo que eu citei aqui, inclusive também bebida alcoólica. Entra aqui, tá? Bom, aí eu vou avaliar quem é minha paciente. Alguns pacientes eu tenho que começar usando realmente um remédio, um antifúngico. Aí eu vou usar preferencialmente um cetoconazol, um itraconazol. Mas muitos pacientes chegam aqui, muitas mulheres, falando que já estão tomando isso, já tomaram no último ano, tomaram praticamente todo mês.
Então não é isso que eu vou ter que dar para ela. Já não adianta mais eu dar o remédio, tá? Agora, se ela chega para mim, é a primeira tentativa de tratamento, ela fala que teve cândida o ano todo e que não tomou remédio, eu vou sim abrir mão aqui, não gosto muito de prescrição de remédio, mas às vezes é importante, eu vou dar para ela um tratamento pontual. Porque assim, essa resistência. Os remédios para fungo, cetoconazol e itraconazol, é uma classe de remédio extremamente hepatotóxica, tá? É muito tóxico para o fígado. Você pega lá um paciente que está tratando com cetoconazol e faz um exame de enzimas hepáticas, né? Um TGO, TGP, gama-GT, você vai perceber que sobe muito. Então, por isso que eu digo, não é nem um pouco interessante ficar insistindo no remédio todo mês. Agora, fazer um primeiro tratamento, ok, tá? Muitas vezes eu posso prescrever. Só que a maior parte das mulheres que me procuram já tomaram remédio, como eu falei, já fizeram uso de antifúngico, não deu certo. Então eu parto para o plano B, que é o quê? Dieta. E aí eu vou dar para essa paciente 2 antifúngicos extremamente potentes aqui, tá? O óleo de orégano. O óleo de orégano existe para vender em cápsulas com óleo, tá? É uma cápsula com óleo, a gente usa aqui 1 grama, cada cápsula tem 1 grama, tem cápsulas com menos, né? Mas eu gosto das cápsulas com 1 grama de óleo de orégano. E vou dar também óleo de coco. O óleo de coco, que tem aqui o ácido láurico, né? E o ácido láurico no intestino vai virar monolaurina. E a monolaurina é um antifúngico natural. Então, essa combinação aqui é uma forma de já começar a tratar o fungo, a cândida, no intestino da mulher. Então, começa a tratar, vou dar esses antifúngicos, vou prescrever também probióticos para ela tomar, para começar a fortalecer o sistema imunológico através dos probióticos. Então, aqui é a parte em que eu estou tratando o intestino. Vou promover uma dieta rica em pré-bióticos, né, que são alimentos que vão se converter em fibra no intestino, né? Eu gosto muito da chicória. Chicória contém muita inulina. Inulina é o melhor pré-biótico que existe, que vai alimentar os probióticos que eu já estou dando para essa paciente tomar, tá? Os probióticos, eles contêm na sua membrana beta-glucanas, que é justamente o que eu quero. Eu quero a beta-glucana da membrana da bactéria gram-positiva, né, do probiótico que eu estou dando para minha paciente tomar. É isso que vai ajudar a aumentar o sistema imunológico. Bom, aqui é o que eu vou fazer a nível de intestino, obviamente um pouquinho resumido, porque tem outras condições que eu tenho que avaliar. Por exemplo, daqui a pouco é uma paciente idosa que tem uma hipocloridria estomacal, eu faço o teste do arroto lá usando bicarbonato e eu percebo que essa paciente ela tem aí uma hipocloridria, então eu também vou prescrever para ela um cloridrato de betaína, enfim, né? Isso aí entra numa questão um pouco mais individual, que obviamente fica difícil num vídeo como esse explanar. Agora, o que eu vou fazer a nível vaginal para essa paciente? Que também é importante eu tratar concomitantemente, né? O intestino e a vagina. Bom, eu prescrevo para essa minha paciente um sabonete líquido para ela começar a fazer a higiene vaginal no banho, onde eu coloco aqui o próprio óleo de orégano, coloco Mucosave e boto o óleo de calêndula. Se eu prescrevo, boto aqui, né, os percentuais direitinho e falo para a paciente manipular e usar isso aqui sempre que ela tomar banho para lavar a parte íntima. Eu prescrevo também um óvulo vaginal, onde eu boto aqui, ó, o óleo de orégano. Vejam que o orégano, ele norteia o tratamento, né? Eu boto aqui o orégano a 3%, eu boto o óleo de melaleuca a 7,5% e eu peço para a paciente introduzir isso todas as noites, quando for dormir, introduzir na vagina, tá? Eu boto aqui uma base Phytalite e ela vai usar isso de 7 a 10 dias, sempre antes de dormir, tá?
Depois que acabou essa fase, aí eu faço uma reposição de probióticos a nível de vagina, onde eu vou botar, além de lactobacillus, eu também vou pôr bifidum bacterium, tudo num composto, onde aqui eu boto o lactobacillus crispatum. Esse aqui são os mais importantes para a vagina, tá? Crispatum, o Gasseri, Bifidobacterium eu boto o Longum, o Breve e o Bifidobacterium adolescentes, tá? Então eu faço aqui, ó, um poolzinho com 5 tipos de probióticos e a paciente vai passar a introduzir 2 a 3 vezes por semana por algumas semanas. Então veja bem, tratei o intestino, tratei a vagina toda, né? A microbiota vaginal, nós temos microbiota na boca, na vagina, no intestino, então estou tratando toda a microbiota e obviamente essa paciente aqui, ela tem que fazer a parte dela, né? Gerenciar o estresse, cuidar de tudo que vai implicar no sistema imunológico, como por exemplo também, não citei aqui, mas algo extremamente importante, a ingestão de água, tá? Bom, outra coisa que eu vou fazer aqui, que faz todo sentido, eu vou pegar e vou pedir para essa paciente usar durante esse tratamento apenas calcinha de algodão branca e todas as manhãs ela vai pingar no forro da calcinha dela uma gotinha de um óleo essencial de melaleuca. Isso faz toda a diferença, mas tem que deixar bem claro para a paciente, hein? Uma gota, se pingar um pouquinho a mais, pode inclusive queimar um pouquinho a pele da vagina. Uma gotinha é o suficiente, já está de bom tamanho. Então, olha aí, ó, tô tratando de todas as formas e essa paciente, ela vai voltar e vai dizer, olha, foi a primeira vez que eu consegui tratar definitivamente essa síndrome fúngica que estava se manifestando realmente como candidíase. Então, pronto. Por quê? Porque agora o tratamento foi sistêmico, não foi só simplesmente tome cetoconazol e continue comendo o que você quiser, continue se estressando, continue fazendo uso de corticoides, de remédios, que é a grande proposta, né, da medicina integral, é tratar o paciente como um todo. Sempre que eu faço publicações no meu Instagram, que eu faço posts falando sobre isso, óleo de orégano, óleo de melaleuca, muitas pessoas ficam em dúvida, não entendem isso e perguntam, mas como é que é isso? É cápsula com óleo? É óleo essencial? É gota? Ó, abaixo desse vídeo eu vou colocar um e-mail aqui, tá? Um e-mail onde quem ficou com dúvida pode escrever para esse e-mail aqui que será respondido para vocês, tá? Porque realmente eu percebo que é um assunto que as pessoas confundem muito, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha com os amigos, coloca no grupo de WhatsApp da família. Se não tiver inscrito no meu canal, se inscreva, aciona o sininho para receber alerta de novos vídeos sobre saúde toda semana aqui para você. Abaixo desse vídeo, além do e-mail para dúvidas, tem um link que você pode clicar, se inscrever e passar a fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo toda semana aqui do meu canal. Fica aqui o meu muito obrigado.